Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Calcular a quantidade de calor liberada quando um mol de cátion, sódio positivo é cátion, gasoso, se combina com um mol de ânion cloreto, Cl-, negativo gasoso, formando Na sólido utilizando as seguintes entalpias de redação. Então, eu estou formando o que aqui, pessoal? Cloreto de sódio sólido. O próprio enunciado, ele está falando o quê? Que a gente vai ter que tomar cuidado com algumas coisas. Ele fala calcular a quantidade de calor liberada. Então, eu já sei que vai ser uma quantidade de calor liberada, uma energia liberada. É um processo exotérmico. Tá legal? E a equação global, pessoal, o que tem aqui a equação global? Ó, vou até colocar aqui, ó. Equação global, ou seja, a nossa equação geral, que vai servir de referência para nós, é o quê? Ele fala o quê? Eu tenho 1 mol de Na gasoso se combinando com 1 mol de Cl- gasoso, formando cloreto de sódio sólido. Então, ele já forneceu nossa equação global. O que acontece? Se eu estou reagindo, ele vai ter 1 mol de Na+, gasoso, mais Cl-, ou seja, o ânion cloreto gasoso, formando cloreto de sódio sólido. E ele está especificando muito bem. 1 mol e 1 mol. Consequentemente, só vai formar 1 mol de cloreto de sódio. Tá legal? Só que agora veio o X da questão. Só tem uma coisinha que eu vou ter que fazer aqui, pessoal, que vai ficar um pouquinho chata. Pode ser que demore esse exercício, mas eu vou explicar o passo a passo. Tá certo? Pessoal, nós temos quantas semi-equações? Nós temos 5. Que saco, né? Sim, mas vamos lá. Tá legal? Nós temos essas 5. Nós vamos ter que analisar cada uma delas. Só que eu vou avaliar a primeira até dar. A segunda e a terceira a gente vai conversar aqui. Então, pois muito bem, pessoal. Eu tenho que chegar na equação global. Vamos colocar aqui, então, ó. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá, porque vai que não dê espaço. Então, vamos lá. Ó. 1. Meu cloreto de sódio sólido, só tem ele aqui, ó. Tá vendo? Só tem ele aí. Não tem cloreto de sódio em nenhum lugar. Ele está como produto. E na minha equação global que nós montamos, também está como produto. Então, ó, tá vendo? Nós temos o cloreto de sódio aqui como produto. E aqui na semi-equação 1 como produto. Então, a gente vai fazer o quê? Vai reescrever essa equação do jeito que ela está. Então, eu tenho, ó, Na sólido mais meio de gás cloro gasoso, formando o NaCl, que é o cloreto de sódio, sólido. Variação de entalpia. Eu só vou colocar o valor, tá, pessoal? Não vou colocar a unidade de medida. Menos 98,23 o quê? Quilocalorias. Como é tudo quilocaloria, a gente não precisa nem se preocupar em fazer conversão ou nada. Só tocar o barco. Tá bom? Agora, pessoal, vem o X da questão. Tá vendo que eu vou analisar a 2 e a 3. Tá vendo que eu tenho sódio metálico, aqui ó, sódio sólido, para se transformar em sódio gasoso. Ele absorve energia. Sim, está mudando de estado físico, subindo, né? Sólido, líquido e gasoso. Nesse caso, ele vai ter que absorver bastante energia. Pois muito bem, eu não sei o que eu vou ter que fazer aqui. Só que eu também tenho que cancelar esse sódio, que está neutro, não tem carga, né? Sólido, ele tem que estar no produto para cancelar com esse daqui. Isso é a lei de Hess que a gente aplica. Só que a gente pode fazer o esquema aqui também, ó. Na 2 e na 3, vamos analisar a 3 agora. O sódio gasoso, ele está como reagente aqui, só que o meu
cátion de sódio, Na+ gasoso, está onde? Está como produto. E na minha equação global eu tenho que estar como? Eu tenho que estar com ele no reagente. Então, se eu inverter a 3, pessoal, eu também vou ter que inverter a 2. Porque, ó, sódio gasoso aqui no produto e sódio gasoso aqui no reagente, beleza, vai cancelar. Só que o meu sódio cátion não pode ficar no produto, ele tem que ficar no reagente. Então, se eu inverter a 3, eu também vou ter que inverter a 2. Tá legal? Então, vamos lá. Então, ó, 2. Eu vou inverter. Então, eu tenho, ó, sódio gasoso se transformando em sódio sólido. Se nesse caso, né, pessoal, ele absorveu, se eu invertir minha reação, vai acontecer o quê? Ele vai liberar. Então, vai ficar, tá, o positivo vai ficar menos 25,98 quilocalorias, tá? Nossa, deixa eu corrigir esse 8 aqui, ficou feio. Então, ó, tá bom? Eu também vou ter que inverter a 3, como a gente está analisando aí, certo? Então, vai ficar Na+ gasoso mais elétron, formando Na gasoso aqui. Tá legal? Eu inverto. Estava positivo lá, ó, 120 positivo, vai ficar menos 120 quilocalorias. Vai, 0,0 que dá na mesma coisa. Agora vem outra questão. O que a gente tem que analisar, pessoal? Na minha equação global, o cloreto gasoso, o ânion cloreto, tem que estar no reagente. Olha ele aqui, ó. Tá no reagente, não tá? Aqui na 5, vamos analisar a 4 e a 5 juntos. Então, eu não vou inverter a 5. Tá? Só que o que eu vou ter que fazer na 4? É a 4 que vai ter um negocinho que vai nos pegar aqui, que a gente vai ter que ter uma noção grande. Olha, eu tenho gás cloro aqui, né? Cl2 gasoso como reagente. Só que na minha equação 1, eu tenho ele como reagente. E na minha equação global eu não tenho. Eu tenho que cancelá-lo. Então eu vou fazer o quê aqui? Eu vou ter que inverter a 4 e manter a 5. Tá certo? Então vamos escrever a 4 e a 5, depois a gente vai voltar aqui para fazer as análises. Tá legal? Então eu vou inverter, não vou? Eu não vou ter 2 cloro, somente cloro, não gás cloro, tá? Cloro gasoso, não gás cloro, formando gás cloro. Se eu invertir, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 58,02. Pois muito bem, tá ótimo. 5. E eu vou fazer o quê? Eu vou manter a equação 5. Gasoso formando cloro gasoso mais um elétron. A gente vai ver que os elétrons a gente vai cancelar eles, porque tem de um lado e tem do outro. Tá? Aqui a gente não inverteu, é uma equação endotérmica que está absorvendo calor, 87,3 quilocalorias. Só que agora, pessoal, o que a gente vai ter que ter uma noção? Tá vendo que eu tenho meio mol de gás cloro na equação 1 como reagente? Eu não tenho na global. E eu tenho o quê? 1 mol de gás cloro. 1 mol de gás cloro. Aqui. Eu tenho 1 mol de gás cloro como produto e meio mol como gás cloro na primeira reação como reagente. Dá para cancelar eles? Vai ficar meio, 1 menos meio vai ficar meio, né? Só que não pode sobrar nada, porque na minha equação global que a gente montou não pode sobrar. E é 1 mol de cátion sódio e 1 mol de ânion cloreto. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou ter que literalmente fazer o quê? Eu vou ter que pegar a equação 4 e dividir por 2. Porque se eu dividir por 2, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Dividir por 2, aqui vai ficar meio.
Só que o 2, né? 2 dividido por 2, eu vou ter apenas 1. Tá legal, pessoal? Agora a gente vai ver o quê? A gente vai fazer o quê aqui? Vamos verificar se a gente consegue chegar na nossa equação, tá? Sódio metálico, eu tenho um sódio metálico aqui e um sódio metálico aqui. Se eu tenho reagente produto, 1 menos 1, 0. Meio de gás cloro como reagente, risco, e meio de gás cloro também risco. É o que sobrou, né? Lembra que a gente já está fazendo? Sódio gasoso, eu tenho sódio gasoso aqui na semi-equação 2 e como produto na semi-equação 3. Sódio, cátion sódio é o que eu preciso, é o que eu tenho ali no estado gasoso. Elétron, um elétron aqui, um elétron aqui. Cloro gasoso, apenas o cloro gasoso. Eu tenho 1 mol na equação 4, risco, e 1 mol na equação 5. Me sobrou o ânion cloreto na forma gasosa, mas no meu produto somente sobrou o cloreto de sódio sólido. Qual a minha variação de entalpia aqui? Agora, só somá-las. Eu vou ter o quê? Eu não vou ter isso aqui, pessoal, ó. Variação de entalpia da minha reação vai ser variação de entalpia da semi-equação 1 mais variação de entalpia da semi-equação 2 mais variação de entalpia da minha semi-equação 3 mais variação de entalpia da equação 4 mais variação de entalpia da minha semi-equação 5. Certo? Substituo. Variação de entalpia da reação vai ser quanto? Na 1, menos 98,23 mais menos 25,98. Na semi-equação 3 é mais menos 120. Na 4 é mais menos 58,02 dividido por 2, não podemos esquecer isso, mais 87. Mais com mais vai ficar 87,3. Pois muito bem, vamos lá, pessoal. Mantendo, vou ter ó, menos 98,23, menos 25,98, menos 120. Eu vou ter menos, porque menos com mais, menos 58,02 dividido por 2, pessoal, vai me dar quanto? Menos 29,01 mais 87. Agora, é só somar tudo. Então, menos 98,23, menos 25,98, menos 120, menos 29,01, mais 87,3. Vai me dar menos 185,92, o quê? Quilocalorias. Então, eu vou ter, ó, menos 185,92. Tá certo esse resultado? Tá, pessoal. Por quê? Ele pergunta a quantidade de calor liberada. Olha o meu valor negativo aqui, ó. Se é negativo, é uma reação exotérmica. Então, ele libera calor. Tá certo, pessoal? Um exercício um pouco demorado, porque tem várias semi-equações e a gente vai ter que estudar o passo a passo. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo em questão. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!